Vamos então dar início, né, à nossa aula de hoje, né, ao nosso último assunto, que é o assunto de integral tripla, e a gente vai começar a desenvolver hoje. Eu acho que mais ou menos umas 4 ou 5 aulas a gente conclui esse assunto, tá? Bem, então vamos desenvolver primeiro aqui a definição de integrais triplas, né? Então, o que a gente vai ter agora, pessoal, na integral tripla, né? Na integral tripla, eu vou ter agora uma função, né? Uma função que ela é desta forma aqui, olha. Eu vou ter agora uma função, vou colocar aqui uma função w, que é igual a um f de x, y, z, e eu quero integrar esta função sobre um sólido B. E eu sei que muita gente deve estar agora perguntando, poxa, mas não tem visualização para esse tipo de integral. Realmente, não mesmo, né? Porque se a gente for tentar montar a visualização disso daqui, né, se eu for pegar e calcular esta integral aqui, desse f de xyz sobre o volume de B, né, sobre o volume de B, se eu olhar aqui, quando eu olho aqui rapidamente, eu não consigo uma visualização para isso, porque o meu f está em quarta dimensão. Então, o meu f está no R4, mas o domínio do f está no R3. Então, quem é que eu consigo visualizar? Quem eu consigo visualizar é realmente apenas o domínio onde eu vou integrar, que é a região B, da minha região de integração. De qualquer forma, apesar de nós, aqui a partir de agora, termos que fazer várias abstrações, nós vamos fazer abstrações dentro da matemática, né, uma abstração que é da realidade, para transformar em um modelo matemático. Mas apesar de todas essas abstrações que nós temos que fazer, as integrais triplas, elas têm aplicações imensas dentro da engenharia, da computação, da matemática, da física, da medicina. Por quê? Porque com a integral tripla, eu também posso calcular volume de sólidos, eu posso calcular massa de sólidos, posso calcular densidade, posso calcular várias propriedades aí, onde eu posso utilizar a integral tripla, que a gente vai ver quando nós chegarmos lá nas aplicações, tá? Então, vamos pensar lentamente sobre esse processo da integral tripla sobre um sólido, né? Então, a gente, lá atrás, primeiro em cálculo 1, a gente viu as integrais para uma variável e depois para duas variáveis. E agora, a integral tripla, o que vai acontecer? A região de integração que na integral dupla estava no plano xy, agora a região de integração ela está no espaço tridimensional, no R3. Tá? Então, esse B será a região de integração. Então, vamos pensar numa região de integração na mais simples em termos de sólido, que é o paralelepípedo. É a região mais simples de integração. Então, assim, quando nós estudamos cálculo 1, nós integramos numa reta. Quando nós chegamos na integral dupla, o que era o mais fácil? Integrar em um retângulo ou em um quadrado. Depois, a gente está agora subindo para a integral tripla. E o que é mais simples? Integrar no paralelepípedo, que é esse sólido aqui. Então, nós vamos pensar
da mesma forma que nós pensamos tanto na integral dupla como na integral de uma variável, na integral simples. Então, qual é o primeiro passo? É a gente pegar esse sólido B e dividir em subcaixas, tá? Então, o que a gente vai fazer, né? A gente tem aqui um sólido onde ele tem um intervalo na direção x, que vai de A até B, na direção y, que vai de C até D, e em Z, que vai de R até S. Então, a gente vai subdividir cada intervalo desse em subintervalos, né? Em ΔX, ΔY e ΔZ. Isso equivale a dizer que nós estamos dividindo todo esse paralelepípedo em subcaixas, né? Então, o que acontece? Os planos que passam pelas extremidades desses intervalos, né? Então, olha só, se eu pegar aqui a extremidade, olha, desse intervalo aqui em Y, eu tenho aqui um plano. Se eu pegar a extremidade aqui de X, ambas as extremidades, inferior e superior, eu tenho dois planos, no eixo Y também. Então, eu tenho esses planos, que são os planos paralelos aos planos coordenados. Então, o que acontece? Eu vou ter para cada subcaixa um volume, que é ΔX vezes ΔY vezes ΔZ, que na verdade é algo elementar para a gente, né? O volume de um paralelepípedo é a área da base vezes a altura, ΔX vezes ΔY vezes ΔZ. Então, olhando para essa figura 1 aqui, o volume dessa subcaixa é ΔX, ΔY, ΔZ. Se eu dividir isso aqui em N subcaixas, eu formo uma soma de Riemann, que é a soma tripla de Riemann. E quando eu calculo o limite desta soma de Riemann, quando o número de subcaixas tende a infinito, ou então, o que equivale a dizer que ΔX, ΔY e ΔZ tendem a zero ao mesmo tempo, então eu tenho uma soma o limite da soma de Riemann, que é igual à integral tripla, tá? Então, onde é que a gente vai chegar? A gente chega aqui, a integral tripla de f na caixa B é o limite da soma tripla de f de x, y, z, ΔV. Esse f é aquele ponto que a gente toma como parâmetro. Cada subcaixa tem um ponto que eu escolho ali dentro daquela subcaixa, que equivale a minha altura, mas isso já seria em quarta dimensão. Eu não visualizo isso, tá? Então, o limite desse somatório triplo aqui vai ser quando o número de subcaixas tende a infinito, que equivale a dizer que o ΔV tende a zero. Então, esse limite aqui é a integral tripla de f dv. Quando eu olho inicialmente para esta integral, a visualização dela é cheia de abstrações. Bem, tem um ramo da matemática que estuda isso. Eu até coloquei, para quem tivesse interesse, de olhar como é que os cientistas, como é que os matemáticos representam essas figuras aí em quarta, quinta, sexta dimensão. Não é a nossa área. E também não é o escopo do nosso estudo aqui. O nosso estudo é aprender a calcular a integral tripla e aplicar ela para os problemas de engenharia, tá? Então, o que a gente vai fazer aqui? Nós vamos aprender a resolver as integrais tripla e depois nós vamos fazer algumas aplicações dela, como, por exemplo, no cálculo da massa, no cálculo do centroide de um volume, que isso é primordial na engenharia civil, no cálculo do centro de massa, quando você trabalha com análise dinâmica, e assim algumas outras aplicações para a engenharia civil, tá? Então, as integrais triplas, né? A gente tem esta definição, como eu acabei de mostrar, que quando o número, né? Quando ΔV tende a zero, que equivale a dizer que o ΔX, ΔY e ΔZ tendem a zero ao mesmo tempo.
o que equivale a dizer que o número de subcaixas tende a infinito, esse limite do somatório triplo, que é a soma de Riemann, é igual à integral tripla da função f, que está no R4, sobre o sólido B, que está no R3. Tá? Bem, então, tudo que a gente aprendeu para a integral dupla, né, as propriedades, o teorema de Fubini, nós vamos estender para a integral tripla. A diferença aqui é que nós vamos ter algumas abstrações a mais e vamos ter alguns cálculos que são um pouco mais complexos, né, que a gente vai desenvolver ao longo das aulas. Bem, então, digamos que a gente queira integrar o f sobre aquela caixa retangular, né, que a gente mostrou. Então, se f é contínua em uma caixa retangular, B, onde o x varia de A até B, o y varia de C até D e o z de R até S, então a integral tripla de f sobre a região B é igual à integral em cada uma das dimensões. Notem que os limites aqui são constantes. Então, esta ordem de integração aqui, ela realmente não importa nesse caso. Então, aqui nós estamos integrando primeiro em relação a x, depois em relação a y e depois em relação a z. Então, uma integral após a outra, que é a integral iterada. Esta ordem aqui, quando você tem limites constantes, não vai realmente alterar o seu problema, porque você está integrando sobre uma caixa retangular. Que lá na integral dupla era quando você integrava sobre um retângulo. Quando você tinha os limites constantes, esta ordem não importava realmente, porque você no final vai ter o mesmo resultado. Então, olha isso aqui, pessoal, esse exemplo, né? Digamos que eu pedisse para vocês, calcule a integral tripla de dx, dy, dz, onde o r varia de A até B, né? Onde o r varia de A até B no x, né? Então, aqui, essa região R aqui é o teu paralelepípedo, é o R, teu paralelepípedo. Então, o que está dizendo aqui na região R? Que o x varia de A até B, que o y varia de C até D, que o z varia de B até Q. E a gente quer calcular esta integral aqui. Então, nessa integral, pessoal, notem o seguinte. Então, notem. Olha só, essa integral aqui, dx, dy, dz, sobre a região R, que é um paralelepípedo, o f, nesse caso aqui, ele vale 1. A integral não é esta daqui? F de xyz dx, dy, dz sobre a região R. Então, aqui o f é igual a 1. Notem que quando o f é igual a 1, olha o que a gente tem. Integral tripla de dv sobre a região R. Ou seja, pessoal, quando o f é igual a 1 na integral tripla, quando f é igual a 1 na integral tripla, eu estou calculando o volume do sólido, que é a região de integração. Então, aí você já vê a primeira aplicação da integral tripla. Lá na integral dupla, para você calcular o sólido, o volume do sólido, tu tinhas que ter o f. F dx dy. Lembrem mentalmente, a integral dupla, né? Lá na dupla, olha, na dupla era assim, ó. Volume era a integral dupla de f de xy dx dy, que era a área da base vezes a altura. Esse aqui era o volume
lá na integral dupla. Já na tripla, para eu calcular o volume, basta que o F seja 1. Porque olha só a integral tripla. A integral tripla é o que está aqui embaixo, olha. F de xyz dx dy dz. Se o F for 1, essa integral tripla virou um volume, que é o que está definido neste exemplo aqui. Olhem para o exemplo aqui. Notem, olha só. Aqui foi escolhido integrar primeiro em relação a y, só para mostrar para vocês que a ordem não importa, tá? Então, aqui, olha, a integral em relação a y vai de c até d aqui, em relação a z, de p até q, e em relação a x, de a até b. Como essa integral aqui, esses três termos são independentes um do outro, você pode usar aquela propriedade que você integra ao mesmo tempo, né? Então, a integral, essa integral aqui, de dx dy dz, é a mesma coisa que a integral de x vezes y vezes z. A variada em em c até d, p até q e a até b, tá? Então, lembrando aqui, deixa eu apagar aqui. Lembrando, né, recapitulando isso, que esta integral tripla de dx, dy, dz, qual é a integral de dx? É x. X de a até b. Vezes, qual é a integral de dy? Y. De quanto até quanto? De c até d. Vezes, qual é a integral de dz? Z. De quanto até quanto? De p até q. Aí depois você arruma e vai dar esse resultado aqui, olha. B menos A no X, B menos C no Y e Q menos P no Z. Multiplicando, quem é isso aqui? O volume deste paralelepípedo R. Então, isso aqui é o volume de R. Tá, pessoal? Então, eu vou escrever aqui uma coisinha aqui para vocês, para a função tripla ser integrável. Então, você pode pensar assim, toda função tripla é integrável? Então, assim, função tripla é integrável? Aí você vai me responder de forma trivial que a função tripla ela vai ser integrável se o limite da soma de Riemann existir, né? Se o limite da soma tripla de Riemann existir. Na primeira coisa que você vai fazer é essa abstração e praticamente vou colocar aqui, a função tripla ela é integrável se o limite da soma tripla de Riemann existir. Eu vou colocar aqui a função, eu vou colocar assim, a função f de xyz, fica melhor. A função f de xyz é integrável, vou colocar aqui, sobre uma região B se o limite da soma tripla de Riemann existir. Então, esse limite que nós vimos anteriormente, esse limite aqui, se ele existe, esse limite, né? Então, esta função, ela vai ser integrável, tá? Bem, então, vou colocar um exemplo aqui para a gente pensar nele. Vai ser um exemplo que vai ser simples ainda, tá? Um exemplo simples, ainda sobre um paralelepípedo, para a gente começar a se ambientar nas integrais triplas.
Então, olha, suponha que eu queira calcular aqui esta integral. Então, nota que esse XYZ que está aqui, ele é um f de XYZ, que é igual a isso aqui. Aí tu vai falar, isso aqui tem representação? Não, porque isso aqui está no R4, tá? Então, f de XYZ está no R4, mais o R, que é o domínio, está no R3. Então, vamos lembrar que na integral dupla, eu tenho f no R3 e o domínio no R2. Na integral simples, eu tenho a função no R2 e o domínio no R. Então, cálculo 1 era o quê? Função no R2, domínio no R. Integral dupla, função no R3, domínio no R2. Integral tripla, função no R4, domínio no R3. Vocês, lembrando disso, vocês não vão esquecer, tá? Ok? Então, digamos que eu queira calcular essa integral e o R, pessoal, ele vai ser definido aqui, olha. X vai de 0 até 1, Y de 1 até 2, ok, e o Z vai de 0 até 3. Então, a gente vai integrar aqui sobre essa região R, tanto faz a ordem de integração. Então, vamos colocar aqui integral de x, y, z, dx, dy, dz é igual. Então, vou colocar aqui 0 a 1 no x, 1 a 2 no y, 0 a 3 no z. X, y, z, dx, dy, dz. Então, notem que eu posso integrar tudo ao mesmo tempo. Olha, a integral de x, x ao quadrado sobre 2, vai de 0 até 1, vezes a integral de y, y ao quadrado sobre 2, de 1 até 2. E a integral de z, z ao quadrado sobre 2, de 0 a 3. Então, isso daqui vai ser igual a meio, não é? Em x. Em y vai ficar 4 dividido por 2, que dá 2, menos meio, não é isso? Menos meio. Então, 4 sobre 2, menos meio dá 3 sobre 2, não é isso? Então, deixa eu colocar aqui. Ó, vai ficar 4 sobre 2, menos 1 sobre 2. Então, 3 sobre 2. Vezes, aqui vai ficar 9 sobre 2. 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8. 9 vezes 3, 27. Ok? Então, esse é o resultado dessa integral. Como eu ainda não estudei aplicações, eu não sei o que poderia ser essa integral, mas ela poderia ser, se eu considerar que esse XYZ é a densidade volumétrica de um sólido, eu poderia afirmar que isso daí poderia ser a massa de um sólido desse sólido R aí, desse cubo, desse paralelepípedo. Mas eu ainda não vou falar de aplicação, porque essas primeiras aulas nós vamos só aprender a calcular, tá bom? As propriedades todas se mantêm, tá? Todas essas propriedades aí das integrais duplas que a gente tinha tanto, que já vinha desde a integral simples, elas se mantêm, tá? Então, se você tiver a integral tripla de uma constante multiplicando a função, tira a constante fora e integra. A soma e a diferença, a integral da soma e da diferença de duas funções
sobre um sólido qualquer, né? Que a gente chamou de T aqui. Pode ser a soma ou a diferença das integrais. E se eu tiver um sólido que seria a união de vários sólidos, basta com que eu faça as integrais em cada sólido de forma separada, né? Então, eu posso fazer aqui a integral no sólido T1 e no sólido T2 e depois resolver as integrais e somar no final. Ok. Agora é que vai começar as complicações, né, na vida de vocês. É o seguinte. Para isso, você tem que ter, né, tem que treinar a visão. Muitas vezes você vai ter que treinar a visão e realmente treinar, olhar esses cálculos, tá? Nessa lista que eu deixei para vocês, que é a última lista, cada um vai postar a sua questão, né? Mas eu só vou olhar de quem vier para a apresentação. Quem não vier, não adianta postar, que eu não vou olhar, já vai zerar já a questão. Mas o que eu queria falar para vocês? Para vocês terem cuidado, porque isso aí, eu notei que houve um pouco de dificuldade na lista passada, porque vocês olham de cara a ordem de integração que está na lista e tentam fazer já, e não tem jeito, vocês não mudam a ordem de integração. Então, muitas vezes, pessoal, você olha aquela integral está muito difícil, troca a ordem de integração para ver se não fica mais fácil. Então, nessas listas existem muitas pegadinhas. Então, às vezes se calcula essa integral e já está lá a ordem definida e você fica tentando, às vezes leva um dia inteiro para resolver uma integral que você resolveria em 5 minutos. Então, primeiro você tem que tentar outras formas. Ah, essa ordem aqui está complexa, vou inverter a ordem para ver como é que fica. Então, vocês têm que realmente fazer esse tipo de treino e vocês só vão aprender isso se resolver os problemas. Se não resolverem, realmente vocês não vão visualizar esses acontecimentos, tá? Então, aqui, ó, vamos olhar aqui. Olha só, agora que vai começar, né? Eu vou mostrar aqui 3 situações do cálculo de integral tripla, né? De regiões diversas que vocês vão ver que isso aqui pode ter um certo trabalho para vocês, né? Para a gente, né, que calcula isso. Olhem só, pessoal, suponha aqui. Então, suponha aqui, deixa eu pegar aqui a caneta. Suponha que você queira resolver esta integral aqui. Eu quero resolver esta integral de f de XYZ, repetindo, que está no R4, sobre esta região T. Sobre esta região T. Olhem para a região T, pessoal. Eu quero integrar sobre a região T, né? A região T é um sólido. Então, a única coisa que tu visualiza na integral tripla é o sólido, que é a região de integração, ok? Então, olhem para essa região de integração, a região T. A região T, do jeito que ela está comportada aqui nessa figura, ela está bem comportadinha aqui, paralela aqui ao eixo Z, né? Então, ela está paralela aqui ao plano ZY e ao plano ZX, ela está bonitinha e arrumadinha. Quando eu olho ela de cima, então olhem a projeção dela, de cima para baixo no plano XY. O que vocês enxergam? Vocês enxergam essa região D. Então, você tem o sólido e você tem a projeção dele no plano XY. Tá? Olhem só o que acontece com este sólido. Esse sólido aqui, pessoal, como é que eu vou fazer essa integral? Esta integral, tu não tens que integrar em dx, dy, dz? Aí tu vai olhar para o z aqui. O z, ele está limitado entre duas funções. Aqui, olha. Entre um H1 de xy e um H2 de xy. Esse aqui é o sólido T, que está limitado na altura ali inferior
né, por um H1 de XY e na superior por um H2 de XY. Então, quem é que vai ser o meu Z? O meu Z, pessoal, ele vai estar limitado entre o H1 de XY e vai estar limitado entre o meu H2 de XY. Ok? Isso é o Z. O dx dy, quem é o dx dy? Como é que eu vou fazer esse limite no dx dy? O dx dy vai depender da região D. Então, o dx dy depende de quem é esta região D. Então, você já sabe que o Z está variando entre H1 e H2. Mas o dx dy vai depender do formato desta região D. Então, olhem só o que vai acontecer. Então, olhando para essa região, que a gente falou que ela está delimitada superiormente e inferiormente aqui por H2 e H1, certo? Onde o H1 e o H2 são funções contínuas sobre essa região D do plano XY. Então, como o Z depende de um H1 que depende de X e Y, você vai integrar primeiro em relação a Z. Por quê? Porque o Z está dependendo de duas variáveis. E aí você vai integrar primeiro em relação a Z e depois você vai verificar como é que vai ficar a integração no plano XY. E aí, dentro dessa região aqui, D, do plano XY, você pode ter coordenadas polares, você pode ter um retângulo, você pode ter região do tipo 1 ou do tipo 2. Então, só para tu teres ideia, a região D, tu pode ter 4 tipos de regiões na região D. Ou seja, pessoal, tu tens uma integral tripla, que depois tu tem que resolver essa parte como uma integral dupla e tu tem que lembrar das regiões que eu ensinei lá em integral dupla. Então, se tu não visualizar as regiões da integral dupla, tu não vais conseguir visualizar nada aqui na integral tripla, tá? Então, o que que acontece aqui? Deixa eu ver se ainda tem um espaço aqui. Ainda tenho para ela. Então, olha só. Por exemplo, digamos que essa região D aqui de baixo seja uma região deste tipo aqui que nós estudamos lá na integral dupla, aquela região, eu não me lembro se eu chamei de tipo 1 ou 2, mas é uma região onde o Y varia, né? O Y varia de G1 de X até um G2 de X. É como se eu colocasse isso aqui, ó. Vou desenhar o plano aqui. Vou colocar aqui X e vou colocar aqui o Y, tá? E aí, eu vou fazer assim, ó. Então, isso aqui é só para ajudar o entendimento. Então, eu vou pensar, vamos imaginar que o meu Y, né, tá variando daqui para cima. Olha, daqui, dessa função aqui de baixo para cima. E esta aqui de baixo é um Y igual a G1 de X. E esta aqui de cima é um Y igual a G2 de X. E o meu X, ele varia de A até B. Ou seja, no final, pessoal, olha o que eu vou ter aqui. Vejam. Vejam só o que eu vou ter aqui. Olha só por limite de integração. Primeiro eu vou integrar em Z. Porque o Z varia de H1 de XY até H2 de XY. Só que o Y agora, ele depende
de uma função de x. Então, agora eu tenho que integrar em relação a y. Então, aqui, pessoal, a ordem de integração ela vai afetar, porque agora eu não tenho mais limites constantes. Então, como é que eu começo a ordem de integração? Eu começo de quem tem mais variáveis e termino na integral com limites constantes. Então, tem duas variáveis lá no z, então começa integrando em z, depois integra no y, que depende de x, e por último, integra em x, onde os limites são constantes. Isso aqui é só um caso, mas eu poderia falar para você que o x que depende de y. Né? Eu não poderia fazer isso? Poderia. Eu poderia falar o seguinte, olha, a região D, ela é uma região onde o x depende de y. Então, aí você ia ter que integrar primeiro em relação a z e depois em relação a x, que é o que a gente viu lá em cálculo 2. Tá? Então, essa região D aqui, você tem que ter muito cuidado com ela. Porque você vai ter que lembrar do que a gente estudou em cálculo 2, tá? Então, vou continuar aqui mostrando outras regiões para vocês. Eu mostrei só um caso da região D, hein, pessoal? Você pode ter uma região circular, você pode ter região do tipo 1, do tipo 2, um retângulo, tá bom? Olha só como é que pode estar o teu domínio, pessoal. Olha só esse domínio doido aqui. Pensem no seguinte, que tu queres calcular esta integral aqui, né, ao longo de um sólido, aqui, T, o sólido é esse aqui, olha. E nota que esse sólido, pessoal, olhem bem para esse sólido. Se você olhar o eixo X, esse eixo X é como se ele estivesse saindo aqui da tela do meu computador, ou do seu notebook, aí, do seu computador, do seu celular. E quando você olha e projeta esse sólido, você vai projetar ele onde? Você vai projetar no plano XZ agora. Salete, como é que eu vou enxergar isso? É só você ver o sólido. Nota que esse sólido aqui, ele é um sólido onde tanto esse limite aqui superior como esse inferior, eles dependem de x e z. Ou seja, quem é x e z? É o domínio. É o domínio desse sólido num plano bidimensional, que seria, nesse caso, o plano XZ. Então, o que tu vais ter que fazer? Nesse caso, primeiro, tu vais ter que integrar agora. Tu vai integrar agora em relação a quem? Quem é que está variando em duas variáveis? É o y, pessoal. O y está variando de P1xz até P2xz. Então, tu tens que olhar esse sólido. Então, você vai ter aqui, olha, o limite inferior, que é o P1xz, e aqui o superior, que é o P2xz. Notem que o teu y aqui, ele depende dessas duas variáveis. Então, o y, que é a variável dependente aqui. Então, você vai integrar aqui primeiro no y. Você integrou primeiro no y, quem é agora o teu domínio D no plano? É o plano XZ, que é o plano que sobrou aqui. Aí, tu vais ter que visualizar quem é esta região D. Essa região D, ela pode ser um retângulo, ela pode ser uma região circular, ou ela pode ser uma região onde o x é uma função de z e o z é constante. Ou ela pode ser uma região onde o z é a função de x e o x é constante, ou então o x é a função de z e o z é constante. Né? Por exemplo, vou colocar aqui do lado para você um caso difícil dessa região. Olha só esse caso aqui. Digamos que eu fale o seguinte, olha, a região D, eu vou fazer um desenho aqui bonitinho e vou colocar aqui XZ. É o plano XZ, tá? Aí eu vou fazer assim, olha, bonito para vocês.
E aí eu falo o seguinte para vocês, olha, o meu Z, ele está variando bem aqui, olha. Aqui a setinha, né? O meu Z, ele está variando aqui de um... Vou colocar aqui um Z1 que depende de X. E aqui o meu Z é igual a um Z2 que depende de X. E aí o meu X, ele está variando de A até B. Certo? Então, pessoal, como é que vai ficar a tua integral? Neste caso. Se fosse esse caso aqui. Se essa fosse a região D. Então, nesse caso aqui, se fosse esse caso, F, dV, vou colocar aqui T, né? Olha como é que iria ficar. A última integral seria em X, porque é limite constante, de A até B. Depois viria aquela que só tem uma variável, olha, Z1 de X, Z2 de X. E, por último, por primeiro, na verdade, eu teria P1 de XZ, P2 de XZ, F de XYZ. Então, primeiro tu vai integrar em relação a Y, depois tu vai integrar em relação a Z e, por último, em relação a X. Se fosse essa região que eu acabei de colocar para você. E se eu trocasse, se eu dissesse que é o X que depende de Z, aí tu ia integrar por último o Z. E se eu dissesse que era coordenada polar? Era só fazer mudança de variáveis. Fora, pessoal, que além das regiões do tipo 1 e 2, você ainda pode ter aquelas regiões que você tem que fazer, calcular o jacobiano para poder resolver a integral. Tá? Então, isso aqui é mais um caso. Vou mostrar outro para vocês, para animar vocês, já que vocês não estão falando nada. Então, olhem esse caso aqui. Esse caso aqui, você olha assim e fala, não estou enxergando nada. Mas pense no seguinte. Olhe para esse gráfico e veja que você quer integrar esta função aqui sobre este sólido, que é o sólido T. Olha aqui o sólido T, pessoal. Notem que aqui já está dada a equação aqui, olha. X é igual a um Q de 2 aqui, olha, esse limite que está mais próximo aqui de mim. X é igual a Q de 2 de YZ. Então, tu já olha aí de cara e tu já sabes que o teu plano, que a tua região D da integral dupla que vai sobrar no final, está no plano YZ. Está em dúvida? Projeta o teu sólido e vê em que plano ele vai bater. Aí, olha aqui, ele bate aqui no plano ZY, tá? A região D. Então, aqui no caso, notem que quem está variando agora em duas variáveis é o X. O X está variando de Q1 de YZ até o Q2 de YZ. Então, primeiro você vai integrar em relação a X. E aí, depois, você vai ter que verificar quem é esta região D para montar as duas últimas integrais. E montar essas duas últimas integrais, eu ensinei isso em integral dupla. E por isso eu não vou repetir novamente aqui, tá bom? Então, continuando. Vamos, observações, né? Então, notem que eu estou focando no sólido, que é a região de integração. Né? Eu não estou focando no R4, estou focando no R3. Né? Então, o sólido, onde se define a região de integração, é chamada de região elementar do espaço. E são conjuntos fechados. Olha aqui, pessoal. Fechados. São conjuntos fechados e limitados em R3. Então, olha, se você for integrar num sólido, que é esse paraboloide aqui, ele tem que ter uma tampa, tá? Para você poder integrar nele, ó. Você pode integrar numa esfera, num cone com uma tampa, né? Você pode integrar num cilindro com as duas tampas. Então, assim vai. Então, o sólido que define a região de integração
é fechado e limitado no R3, tá? Nas próximas aulas, eu vou mostrar para vocês como é que a gente se integra utilizando as coordenadas esféricas e as cilíndricas. Não é tão trivial assim, mas eu vou fazer passo a passo para vocês entenderem, porque tem várias questões lá na lista. Por isso que nós precisamos de várias aulas de integral tripla e vou deixar algumas para vocês também de exercício. Ok, vamos resolver este problema aqui. Olha só. Esse problema, né, para calcular essa integral de x dv, o x, lembrando, quem é esse x? É uma função que está lá no R4. Se eu fosse desenhar isso aí seria um hiperplano, um plano em quarta dimensão, né? Então, a gente tem aqui, olha, o f de x, y, z é igual a x, né? Onde T é o sólido, olha lá, o sólido, pessoal, sólido. Onde T é o sólido delimitado por este cilindro. Nota que eu não falei circunferência, eu falei cilindro. Então, assim, quando eu der esta equação e falar que é um cilindro, tá? E aí você vai ter que descobrir quem é que limita este cilindro. Aí você vai continuar lendo, ó. Esse sólido, ele é delimitado por este cilindro, por este plano e pelo plano XY. Aí já acendeu sua luz. Ele é limitado pelo plano XY, ou seja, ele começa lá no plano XY, na altura, né? Z igual a 0. Pronto, tu já mataste a charada. Olha só aqui. Em Z igual a 0, quem é o Z igual a 0? Quando a gente aprendeu lá em geometria analítica, né? Vocês não podem esquecer, tem que estar no sangue de vocês, que o Z igual a 0 é o plano XY. Se eu não colocasse o restante deste texto aqui, se eu não colocasse esse resto aqui, eu teria um cilindro de menos infinito até menos infinito. Eu não defini a altura, mas a altura dele está definida por este plano e por este outro plano aqui. Como é que você vê a inclinação desse plano? Já ensinei também através dos traços. Então, está aqui a inclinação do plano. Então, é como se tu tem um cilindro de menos infinito a infinito, aí vem um plano e corta ele, para gerar a tampa inferior, que é o plano XY. Cortou ele, gerou a região D, que está aqui embaixo. Aí vem um outro inclinado e corta ele e gera esta outra tampa aqui. Então, este é o sólido T, que é um sólido fechado e limitado. Então, notem o seguinte, pessoal. Depois que vocês fazem tudo isso, né, que já tem que estar no sangue de vocês, aí o que você vai fazer? Bem, a minha altura, que é o Z, desse sólido, o sólido está limitado por esse plano, né? Esse plano aqui, que é 8 menos x menos y, e por z igual a 0. Aí a sua chama já acende. O z está variando entre 0 e uma função com duas variáveis. Então, é lógico que eu vou integrar primeiro em z. Aí, olha como é que vai ficar a tua integral. Integral dupla sobre a região D. Aí tu tens aqui de 0 até 8 menos x menos y, x. Aí eu vou colocar aqui dz, dx, dy, que eu ainda não sei nada sobre a região D por enquanto. Vamos primeiro discutir isso aqui. Olhem para esta integral. Então, eu vou logo integrar em relação a z e vou deixar a integral bonitinha aqui sobre a região D. Eu estou fazendo dessa forma para explicar. Eu não faço dessa forma, tá? Depois vocês vão vendo aí ao longo das aulas. Vou integrar em relação a z, x, z. Então, aqui vai de 0 a 8 menos x menos y, né? Então, vou colocar aqui um parêntese só para a gente separar dx, dy. Então, vamos organizar esta integral. Ficou integral sobre a região D
Então, você tinha o x, no lugar do z vai entrar quem? Vai entrar 8 menos x menos y. E 0 vezes x dá 0, né? Então, vou colocar aqui dx dy. Então, como é que vai ficar esta integral? Essa integral vai ficar integral dupla sobre a região D de 8x menos x ao quadrado menos xy dx dy. Ok. E aí, agora você vai olhar quem é a região D. A região D está em que plano? No XY. Porque se o Z está variando entre uma função de XY e o zero, então a minha região D está no plano XY. E aí, quando tu olhas para o plano XY, quem é que tu enxergas? No Z igual a zero, quem é o Z igual a zero? Está aqui, olha. Z igual a zero, quando o plano Z, quando Z igual a zero, corta o cilindro, tu tens isso daqui, olha. X quadrado mais y ao quadrado igual a 25. Então, essa aqui é a região D, tá? Então, a região D... Então, a região D... Região D é circular, que é esta aqui, ó, x quadrado mais y ao quadrado igual a 25. E integrar em uma região circular, vocês já aprenderam. Para nós integrarmos nesta região circular, nós vamos utilizar coordenadas polares. Então, pessoal, a integral tripla acabou aqui já. Agora é só integral dupla e cálculo 1. Tá? Então, a partir daqui, acabou integral tripla. Tá? Acabou os conceitos de integral tripla, que eu digo. Acabou essa questão de definir o sólido. O resto é resolver a integral. Então, olha só, eu vou transferir aqui para o outro slide. Então, aqui ficou I igual a integral dupla sobre a região D. Deixa eu só olhar rapidinho. 8x menos x ao quadrado. 8x menos x ao quadrado, acho que é menos xy dx dy. Menos xy dx dy. Então, a região D é esta região aqui, que é uma região circular, né? Voltando aqui, ó, região circular, x quadrado mais y ao quadrado igual a 25. Então, nós vamos trabalhar, então, com as coordenadas polares. Ou seja, x é igual a r cosseno de θ, y é igual a r seno de θ, dx dy vai ser substituído pelo jacobiano, que é r dr dθ. O r varia de 0 até 5 e o θ de 0 a 2π. Ok? Vamos substituir tudo isso na integral. Então, a minha integral vai ficar assim. Tanto faz aí a ordem de integração. Então, vou colocar aqui o raio de 0 a 5, aqui de 0 a 2π. Ficou, no lugar do x vai entrar r cosseno de θ, no lugar do y, r ao quadrado, no lugar do x ao quadrado, r cosseno ao quadrado de θ, aqui vai entrar r ao quadrado, cosseno de θ vezes seno de θ, e no lugar do dx dy, r dr dθ. Então, integrando em relação a R, eu vou colocar aqui, vai ficar 8, vou colocar assim, 8, peraí, rapidinho. Vou colocar 8, R, ó, R vezes esse R aqui de fora dá R ao quadrado, olha, esse aqui.
Então, vai ficar 8r ao cubo sobre 3. Cosseno de θ. Né? Isso aqui de 0 até 5. Vou colocar o menos aqui fora e vou colocar o r ao quadrado vezes r, que é r ao cubo, em evidência. A integral de r ao cubo é r à quarta sobre 4. Sobrou aqui dentro desse outro parêntese aqui, cosseno ao quadrado de θ menos cosseno de θ seno θ. Tudo isso aqui, eu vou colocar logo aqui, de 0 a 5, isso aqui está multiplicando. E tudo isso daqui depois a gente vai integrar em relação a θ. Ok, então, esta integral ela vai ficar assim, 0 a 2π, 5 vezes 5, 25, vezes 5, 125, vezes 8 dá 1000. Então, aqui dá 1000 sobre 3. Cosseno de θ. Aqui vai ficar 5 à quarta, que é 25 vezes 25, né? Que dá 625 sobre 4. Então, assim, a integral do cosseno vai dar seno de 0 a 2π, vai dar 0 essa integral aqui. Tá? Eu não vou ficar fazendo tudo para você, eu vou mostrar aqui rapidinho. Olha aqui. Cosseno ao quadrado de θ, quando você pega a identidade, é meio mais meio cosseno de 2θ. Né? E esse outro termo aqui, ele é seno de 2θ sobre 2. Né? Vou colocar aqui 2 parênteses, pronto, dθ. Ok, quem é seno de 2θ é 2, seno θ, cosseno θ. Então, se eu coloquei seno de 2θ, o que acontece aqui nessa integral? Para a gente poder não ficar fazendo cálculo à toa. Essa primeira integral, a integral do cosseno é seno. Seno de 2π é 0, seno de 0 é 0. Então, esta primeira integral toda, ela dá 0. Tá? Essa integral aqui, a integral disso daqui, dá 1/4 seno de 2θ, que também está avaliado em 2π e 0. Vai ficar seno de 4π, que é 0, e seno de 0, que é 0. Essa aqui também todinha dá 0. Tá? E essa segunda aqui, olha o que ela dá. Ela dá 1/4 cosseno, dá isso aqui, olha. Cosseno de 2θ sobre 4. Só que olha o que vai ficar. Vai ficar cosseno de 4π, né? 2 vezes 2, 4. Cosseno de 4π, que vai ser 1, menos o cosseno de 0, que é 1. Então, esta daqui também vai dar 0. Essa aqui todinha vai dar 0 também. Ou seja, sobrou esse termo aqui, olha, para integrar. Então, a gente vai ter que esta integral vai ser, vou colocar aqui 0 a 2π, 625 sobre 8 θ, né? A integral de meio dθ é θ. Deixa eu integrar logo e colocar aqui, pronto. De 0 a 2π. Então, isso aqui vai dar, tem o menos na frente, né? Então, menos 625 sobre 8 vezes 2π. Então, esta integral vai ser igual a menos 625π sobre 4, tá? Ok. Deixa eu ver só a hora aqui, pessoal. Ok. Alguma dúvida, pessoal, nisso aí? Então, quer dizer, se você quiser ir calculando essas integrais, você pode, mas você pode usar as propriedades das funções trigonométricas, das funções ímpares, pares, para você já chegar nos seus resultados e não ficar fazendo um cálculo
desnecessário, tá? Bem, então, deixa eu só aqui, então, montar aqui um resumo para vocês. Você tem aqui uma integral que você quer calcular sobre uma região B, tá? Então, essa região B aqui, você vai ter que analisar como é que funciona essa região B, tá? Então, essa região B, você pode ter o Z variando de um H1 de XY a um H2 de XY, certo? E o que vai acontecer no plano XY? No plano XY estará a região D. Quem é essa região D? A região D pode ser uma região polar, então vou colocar aqui, olha, região D. Pode ser retangular, polar, tipo 1 ou tipo 2. Atentar também para possíveis mudanças de variáveis. Então, o Z também pode estar entre duas funções. Na verdade, você pode ter, você pode ter agora o X variando entre duas funções. Vou colocar aqui YZ, YZ. Então, onde é que está agora a tua região D? No plano YZ. Então, no plano YZ estará a região D. E aí, volta ao que está aqui. Essa região D pode ser retangular, polar, do tipo 1 ou do tipo 2, no plano YZ. E você ainda pode ter esse outro caso aqui, ó. Estará a região D, que pode ser de vários tipos. E por último, você pode ter isto aqui, Y variando de um H1 de XZ até um H2 de XZ. Onde é que vai estar a região D agora no plano XZ? Então, no plano XZ estará a região D. Por hoje é só. Boa noite a todos.